Amém? Glória a Deus, poder se assentar. Bênção. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, uma passagem bíblica extremamente conhecida, chamada de a passagem da mulher Ciro-fenícia, ou da mulher cananeia. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, pela liberdade de te cultuarmos. Te agradecemos pelo dom da vida, papai. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, por nossos nomes estarem escritos no livro da vida, e te agradecemos pela esperança gloriosa da vinda do Senhor, e pela certeza de que um dia nos encontraremos contigo, e moraremos contigo por toda a eternidade. Obrigado por ser o nosso Senhor e Deus, que nesse momento o Senhor fale com cada um de nós, de forma especial e individual, e que o nome do Senhor seja glorificado, agora e para todo sempre. Amém. Amém e amém. Amém? Irmãos, essa é, na minha opinião, uma das passagens mais fortes do Novo Testamento. A passagem que fala de uma mulher que clama pela cura de sua filha. E eu dei o título dessa mensagem de Jesus, o Senhor da história. E nós vamos entender por que Jesus é o Senhor da história. Amém? A palavra do Senhor nos diz aqui, logo no versículo 22, que essa mulher era uma mulher cananeia. Uma mulher, segundo Marcos capítulo 7, versículo 26, de cultura grega. Ou seja, ela era uma mulher que não pertencia à nação de Israel. Ela era uma mulher que não pertencia à Judeia, que não pertencia à região de Jerusalém, a região culturalmente hebreia. Era uma mulher de cultura grega, que morava em cidades da antiga Filisteia, e que hoje essas duas cidades, Tiro e Sidom, ficam no país chamado Líbano. Era uma região afastada de Jerusalém. Era uma região afastada de Cafarnaum. Se nós nos lembrarmos que Jesus morava na cidade de Cafarnaum, nos ensina a palavra que ele morava na cidade de Cafarnaum. Essa cidade aqui, a cidade de Tiro e de Sidom, ficavam entre 65 e 95 quilômetros de Cafarnaum. Ou seja, entre 210 e 240 quilômetros de Jerusalém. Jesus realmente estava longe de Jerusalém. E não foi de carro. Não foi de avião, foi a pé ou no animal, mula, jumento. Jesus estava numa região fora da região da Judeia, de domínio de Israel. E quando ele chega nessa região, isso é importante nós entendermos, o porquê que eu estou dizendo isso para vocês, para nós entendermos que essa mulher não era uma mulher judia.
Ela era uma mulher de cultura pagã, ela era uma mulher de cultura diferente da cultura de Israel, uma mulher chamada de mulher cananeia, ou uma mulher ciro-fenícia. Amém? Tratava-se, portanto, de uma mulher gentia. Mas quais são então, irmãos, as lições que nós podemos aprender sobre fé e sobre o senhorio de Jesus Cristo por meio dessa passagem bíblica? E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, como um bom batista que gosta de dividir a pregação por pontos, né, pastor Sérgio? O primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que o início de um milagre está em se dirigir a Jesus Cristo. Não existe milagre que se inicie de forma diferente, senão ao se dirigir a Jesus Cristo. E nós aprendemos isso por meio dessa passagem. Acompanhe comigo o verso 22, eu queria o auxílio de Humberto para ir projetando aqui. O versículo 22 diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, quais regiões? As regiões de Tiro e de Sidom, que nós já sabemos que são duas cidades que não pertenciam à nação de Israel. Eis que uma mulher que veio daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Um coração piedoso reconhece o senhorio de Jesus Cristo antes mesmo de obter a resposta. Irmãos, quando essa mulher se dirige a Jesus Cristo, ela utiliza uma palavra que no grego é Kyrios. Kyrios. E Kyrios significa Senhor. Em tradução literal, Kyrios significa dono. Quando ela fala com Jesus, e nas 3 vezes que ela fala com Jesus, no verso 22, no verso 25 e no verso 27, nas 3 vezes ela chama Jesus de Kyrios, se você for olhar no original. Nas 3 vezes ela está falando para Jesus: o Senhor é o meu dono, eu reconheço que o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é Senhor de todas as coisas, Kyrios, tem compaixão de mim. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos servos do Senhor, nas nossas traduções de hoje, o termo original utilizado como servo é doulos, que significa escravo. Quando o texto diz que nós somos servos de Jesus, na verdade está dizendo que nós somos escravos de Jesus. Porque escravo não tem vontade própria, a vontade é do seu Senhor. Amém? O escravo faz o que o seu Senhor deseja. Mas a nossa escravidão, irmãos, não é como a escravidão que nós conhecemos. A nossa escravidão é como a escravidão que acontecia no Antigo Testamento, em que quando Deus ordenava que de tantos em tantos anos não deveria haver escravo em Israel, que os donos iriam alforriar os escravos que existiam, ou algumas pessoas que eram servos escravos daqueles donos diziam o seguinte: olha, o meu dono é tão bom, o meu Senhor é tão bom, ele é tão piedoso, e ele me trata tão bem, que eu quero ser um escravo voluntário dele, eu desejo continuar sob o senhorio dele até o final da minha vida, porque a nossa escravidão diante de Jesus é uma escravidão voluntária, e ele que é o nosso Senhor não nos oprime, mesmo nós querendo sermos escravos dele, querendo ser escravos dele, ele nos pega da posição de escravos e nos eleva à posição de filhos. Mas nós precisamos reconhecer o senhorio de Jesus, amém? Que ele é dono de todas as coisas, que ele é o Kyrios, que ele é o Senhor, e que eu sou o seu escravo, o seu servo. E essa mulher que não era uma mulher judia, que não era uma mulher que tinha um contato com o templo e com a lei, como os judeus tinham, ela olha para Jesus Cristo e se dirige a ele, chamando ele de Kyrios. Irmãos, isso é muito intrigante. Como que uma mulher que estava a quase 240 quilômetros de Jerusalém, olha para Jesus e reconhece nele o seu dono, o seu Senhor. Ela reconheceu ainda pela fé que Jesus Cristo era o Messias, porque ela olha assim, ó, Kyrios, Senhor, filho de Davi. Esse era um título messiânico. Filho de Davi seria aquele que viria para a terra para retirar o pecado do mundo. Ela olha para Jesus, reconhece ele como dono, e com os olhos da fé ainda diz o seguinte: olha, o Senhor não é só meu dono não, você é o filho de Davi, o Messias prometido por Deus, que viria para a terra para dominar e para retirar o pecado do mundo.
Uma mulher que, eu repito, não pertencia à nação de Israel. Como nós temos nos dirigido ao Senhor Jesus Cristo nos nossos dias? Muitas vezes nós falamos com Jesus como se Ele fosse pequeno e o nosso problema fosse grande. Nós falamos com Jesus como se Ele estivesse submisso a qualquer situação que nós estejamos vivendo em nossas vidas. Nós precisamos lembrar o tamanho do nosso Deus. Nós precisamos lembrar que Ele é o Messias prometido por Deus e que tem autoridade sobre todas as coisas no céu, na terra e embaixo da terra, e que quando Ele fala, todo mundo se submete. Enquanto Ele fala, milagre acontece. Quando Ele fala, morto ressuscita. Quando Ele fala, aleijado levanta da cadeira de roda. Quando Ele fala, a depressão vai embora. Quando Ele fala, o medo vai embora. Quando Ele fala, a vida vem. Quando Ele fala, o milagre acontece. Nós precisamos nos lembrar quem é o nosso Senhor. Porque muitas vezes tratamos Ele como se Ele fosse pequeno. Tratamos Ele como se Ele não tivesse poder. A forma como nos dirigimos a Jesus revela a medida da nossa adoração por Ele. Amém? Revela a medida da nossa adoração. Sabe o que eu aprendo mais aqui no verso 22? Que um clamor espiritual verdadeiro é resultado de um coração que grita. O verso 22, deixa projetado, por favor. Ele diz assim, que ela diz, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela veio e diz no verso seguinte, que ela clamava, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, o verbo clamava utilizado aqui é craso no grego, que significa gritar, significa clamar de forma ininteligível, quase que a palavra não sai. Gritar com todas as suas forças, era isso que ela vinha fazendo. Quando nós lermos a Bíblia, irmãos, vamos ler a Bíblia tentando enxergar realmente o que estava acontecendo, não como letra, mas como cena, amém? Essa mulher vinha gritando atrás de Jesus, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não vinha falando, Jesus tem misericórdia, ela vinha gritando com todas as suas forças, a ponto de incomodar os discípulos de Jesus Cristo. Ela gritava. Esse verbo que craso é o mesmo utilizado pelo cego Bartimeu, quando Jesus está passando e ele grita, chamando Jesus Cristo. Todo mundo cala a boca, ele começava a gritar, Jesus, tem misericórdia de mim, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então essa mulher vinha gritando. Muitas vezes nós precisamos gritar para Jesus Cristo e chamá-lo com todas as nossas forças, com tudo aquilo que nos move. E é interessante, irmãos, que há poder quando nós pedimos pelo próximo como se fosse para nós mesmos. Essa mulher diz, tem misericórdia de mim. Mas o milagre é para quem? Para a filha. Porque minha filha está terrivelmente endemoniada. Já prestou atenção que quando você ora por você, a intensidade é maior do que quando você ora pelos outros? A não ser que seja um parente próximo. Quando nós oramos por nós, passando por luta, a intensidade do nosso clamor, na maioria das vezes, é maior do que quando nós clamamos pelo outro. É ou não é verdade? Pelo menos comigo aconteceu várias vezes assim. Mas essa mulher não. Ela pede para a sua filha, ela pede para outro, como se estivesse pedindo para ela mesma. Ela cumpre um dos dois maiores mandamentos deixados por Jesus Cristo, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você sabe o que é amar o próximo como a ti mesmo? É clamar pelo teu próximo como se você estivesse clamando para você. É interceder pelo teu próximo como se você estivesse intercedendo por você. É chamar pela providência de Jesus ao teu próximo como se você estivesse chamando a você. E eu aprendo nesse texto que isso é poderoso, quando nós pedimos pelo outro na mesma intensidade, quando nós pedimos por nós mesmos. Amém? Acompanhe comigo agora o verso 23. Que diz assim, pode botar o 23. 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Depois disso tudo aqui que eu falei, era uma mulher que reconhece que ele é dono, se coloca na posição de serva, que consegue enxergar o que os fariseus não enxergaram,
Os homens religiosos não conseguiram ver que Jesus era o Messias, mas era uma mulher, ela uma mulher distante, enxerga que ele era o Messias, ela grita e clama pelo outro como se fosse para ela, e depois disso tudo, que é muito bonito, Jesus fica simplesmente calado. Jesus fica calado. E eu aprendo que existem, ponto 2, maravilhosas lições no silêncio de Jesus. Porque o silêncio de Jesus não foi motivo para ela parar de clamar. Muitos têm cessado, queridos, os seus clamores pelo temporário silêncio de Jesus. Veja o verso 23, continuando. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. Ou seja, ela continuou gritando atrás de Jesus. Jesus ficou calado, e o que ela fez? Foi embora? Não, Jesus não quer nada comigo não. Jesus não está afim de papo. Eu vou pegar o seguinte, minhas coisinhas, e vou voltar para Tiro e para Sidom. Foi isso que ela fez? Ela continuou gritando. Ela continuou clamando. Meu irmão, eu não sei por que isso acontece no mundo espiritual, mas uma coisa eu sei: a oração incessante produz efeito no mundo espiritual. Porque Jesus Cristo nos ensinou isso de várias formas. Ele nos disse que aquele que clama, 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 a ele será atendido. Aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que pede, lhe será concedido. Jesus nos ensina por meio da parábola do juiz iníquo, que uma mulher perturba tanto o juiz, que ele decide a causa dela só para ela parar de perturbar. Não é verdade? Ele nos ensina que um amigo inoportuno bate tanto na porta do outro, que o outro o atende só para ele parar de importunar. E Jesus está nos ensinando sobre oração, que a oração precisa ser incessante. Não sei porquê, talvez para que nós mostremos fé e perseverança no mundo espiritual. Mas essa mulher já sabia disso, mesmo não sendo uma mulher judia, e antes de ouvir a parábola do juiz iníquo, e antes de ouvir a parábola do amigo inoportuno, ela não parava de clamar atrás de Jesus Cristo. E aqui acontece algo interessante, verso 23, os discípulos de Jesus ficam incomodados. Eles chegam para Jesus, Jesus fica calado e diz assim: olha, Senhor, faça o seguinte, manda essa mulher embora, que ela está perturbando o nosso juízo, gritando aqui atrás. Você imagina você está andando e uma pessoa gritando no seu ouvido, chorando no seu ouvido, pedindo algo. Eles pediram para que Jesus dispensasse ela. Eles pediram para que Jesus mandasse ela embora. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós achamos que Jesus é exclusividade nossa. Às vezes nós achamos que Jesus é dos crentes. Às vezes nós achamos que Jesus Cristo é nosso. E esquecemos que Jesus ama aquele que está lá fora. Porque se Jesus não amasse aquele que está lá fora, eu não estaria aqui hoje. E muitos de nós, amém? Estamos aqui hoje, é porque o Senhor Jesus nos amou, enquanto nós não estávamos na igreja, e nos atraiu com o seu Espírito. Os discípulos achavam que Jesus era só deles, e muitas vezes nós fazemos isso. Não temos misericórdia para com os de fora, somos mais juízes do que acolhedores. Apontamos mais o dedo do que abraçamos, expulsamos mais do que convidamos, porque achamos que nós somos tão santos que não podemos estar perto daqueles que precisam de Jesus, e esquecemos que o Senhor Jesus Cristo, como médico, veio para quem está doente, não para quem está sarado. E os discípulos fizeram exatamente isso, quiseram que ela fosse mandada embora. E eu me lembro aqui da passagem lá de Lucas 51, 54, quando Jesus, a caminho de Jerusalém, ele chega numa aldeia de samaritanos, e nessa aldeia de samaritanos, os samaritanos não querem receber Jesus, porque sabiam que ele ia para Jerusalém. Tiago e João, chamados depois de filhos do trovão, por causa dessa passagem, chegam para Jesus e dizem: o senhor quer que a gente ore para descer fogo e acabar com esse povo todo de uma lapada? Jesus disse: vocês não sabem a que espírito vocês servem. Muitas vezes a gente pede para descer o fogo, é ou não é? E esquecemos de clamar por aquela pessoa.
de interceder por aquela pessoa. Amém, irmãos? Jesus pode transformar esse que está te perseguindo em Paulo dos dias de hoje. Nós possamos abrir os nossos olhos para isso. Coloca o verso 24. Então vamos lá, ela vem clamando atrás de Jesus, reconhece que Ele é o seu Senhor, reconhece que Ele é o Quírios dela, que Ele é o dono dela. Com os olhos da fé, reconhece que Ele é o Messias, ela o chama de filho de Davi, clama com todas as suas forças, pedindo um milagre para o outro, como se fosse para ela, cumprindo o amarás o teu próximo como a ti mesmo, e depois disso tudo, Jesus fica calado. Ela não para de cessar, ela não para de clamar, ela não cessa o seu clamor, e continua gritando atrás de Jesus Cristo, a ponto de que de os discípulos ficarem incomodados e dizerem o seguinte: Senhor, manda essa mulher embora. E ela não se cala. Mesmo o discípulo mandando embora, ela continua gritando, ela continua clamando, ela continua pedindo para Jesus Cristo o seu milagre, até então que ela consegue romper o silêncio de Jesus. E quando ela rompe o silêncio de Jesus, diz o seguinte, nós vamos para o terceiro ponto dessa mensagem: existe um clamor que rompe o silêncio de Jesus. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, você sabe o que Jesus está dizendo para ela? Eu não vou te atender. Depois disso tudo que nós estamos falando aqui, Jesus olha para ele e diz: olha, não é para você agora. Esse não é o seu momento. Sabe que momento é esse agora? Das ovelhas perdidas da casa de Israel. E você é da casa de Israel? Você é de onde? Mulher cananeia, das regiões de Tiro e de Sidom, de cultura grega, fora da região da Judéia. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: você não é daqui. Então, isso não é o seu momento. Por quê? Porque eu não fui enviado para você nesse momento. Eu fui enviado nesse momento, sabe para quem? Para as ovelhas perdidas de onde? Da casa de? Vamos lá, irmãos. Da casa de? Aleluia, estão aí? Glória a Deus. Começa a dar uns gritos aqui que o povo acorda. Ovelhas perdidas da casa de Israel. Coloca, por favor, Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz quando Ele envia os seus discípulos. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo o seguinte: olha, existe tempos e modos, e o tempo de hoje é o tempo das ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é o seu tempo. Não está preparado pelo Pai que eu te atenda agora, porque agora eu tenho que atender quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não é uma ovelha perdida da casa de Israel. Em outras palavras, Jesus disse: eu não vou te atender nesse momento. Verso 25. Mateus 15, 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Essa negativa de Jesus gerou adoração. Meu Deus, que mulher extraordinária. Essa mulher que vinha gritando e pedindo e reconhecendo que Jesus era o seu Senhor, que chama Ele de dono, que reconhece que Ele é o Messias, que continua clamando, que Ele fica calado e ela continua gritando, e quando Ele fala com ela, diz assim: eu não posso, não vou te atender agora. Ao invés de ela fazer bico e sair zangada com Jesus, ela veio e o adora. Gera adoração. Ela vem aos pés de Cristo e clama mais uma vez e diz: Senhor, socorre-me. Oh, aleluia. Ela reconhece que Jesus Cristo tinha um coração piedoso. A adoração requer aproximação. Observe, ela veio e o adorou. Ela não adorou de longe. Ela veio e o adorou. Veio, proximidade. Adorou, submissão. E clamou, fé. Então ela se aproxima, se submete e exerce a sua fé. Ela vem, adora e clama: Senhor, socorre-me. Aleluia. Coloca o verso 26.
Relembrando, primeiro ponto, há maravilhosas lições no silêncio de Jesus. Segundo, existe um clamor que rompe o silêncio de Jesus Cristo. Há maravilhosas lições no silêncio de Jesus. E terceiro, existe um clamor que rompe o silêncio de Cristo. E quarto ponto, há uma fé capaz de mudar o curso da história. Verso 26. Então ele respondendo disse, pela segunda vez ele responde, a primeira vez ele fica calado, na segunda vez, no primeiro momento ele fica calado, daí ele responde a primeira vez dizendo, eu fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e na terceira vez ele responde isso daqui. Ele, porém, respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sabe o que Jesus está dizendo para ela, irmãos? Eu não vou atender você de novo. Eu não vou te atender agora, porque não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Embora muita gente está tirando o pão dos filhos e dando para os cachorrinhos hoje, no mundo correto, irmãos, primeiro come os filhos, amém? Depois come os cachorrinhos. E cachorrinho não senta na mesa. Ele fica no pé da mesa, amém? Os filhos sentam à mesa. Jesus a trata, e aqui é um dos textos, irmãos, que para nós possamos entender, embora seja muito mal interpretado, nós precisamos ir para o original para entender o que significa. Jesus trata essa mulher não de forma agressiva, ele trata essa mulher de forma carinhosa, porque o termo cachorrinhos aqui no grego é kunarion, que significa pet, bichinho de estimação. É isso que significa kunarion, é diferente de kizim, que é utilizado como cães, quando lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus diz que não é bom lançar pérolas aos porcos e aos cães. Ali ele está falando de forma pejorativa. Kizim, o termo aqui é outro, é kunarion, que significa bichinho de estimação. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, não é bom tirar dos filhos e dar para os bichinhos de estimação primeiro. Porque existe uma ordem, primeiro come os filhos, depois comem aqueles que estão abaixo dos filhos. E quem está abaixo dos filhos? O bichinho de estimação dentro de uma casa. Então Jesus está dizendo para você, não é filha, porque você não é da nação de Israel. Mas você também faz parte daqui desse ambiente. Mas você não vai comer primeiro, porque quem come primeiro são os filhos. Amém? Jesus diz que primeiro comem os filhos assentados à mesa. E depois os cachorrinhos de estimação. Coloca o verso 27. Vamos ver o que ela responde. Ela, contudo, replicou. E ela disse o quê? Sim, Senhor. Kyrios, dono. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela entende e concorda que primeiro devem comer os filhos. Mas ela chega para Jesus Cristo e diz, eu vou ficar bem aqui no pezinho da mesa, porque qualquer migalhinha do pão da vida é suficiente para saciar a minha necessidade. O senhor está certo, primeiro come os filhos, eu não sou filha, mas eu vou ficar aqui encostadinha aqui, no pezinho da mesa, porque na hora que cair uma migalha desse pão da vida, eu vou comer essa migalha. E essa migalha, ela é mais do que suficiente para a minha necessidade. Oh, aleluia. Jesus então muda o curso da história, por causa da resposta dessa mulher. Verso 28. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Irmãos, aquele não era o momento que essa mulher deveria ser atendida. Aquele era o momento dos judeus, ela não era uma mulher judia. E aqui está o cerne da mensagem de hoje, a pérola, amém? Aquele não era o momento de essa mulher ser atendida. Você sabe qual era o momento dela ser atendida? Lá na frente, coloca Atos, por favor. Atos capítulo 1, versículo 8. Depois que Jesus Cristo morre e ressuscita,
fica um tempo aqui, aproximadamente 40 dias na terra, ressurreto, ele então é assunto aos céus. E antes de ser assunto aos céus, ele disse para os discípulos, versículo 8, por favor. Mas recebereis poder, ele está falando para os discípulos, escute comigo e feche atenção nesse ponto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis, vamos lá, pode passar. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Sabe o que é confins da terra? Tiro e Sidom também. Essa mulher, ela seria abençoada pelo milagre de Deus por um discípulo de Jesus Cristo que fosse pregar lá em Tiro e Sidom, depois que o Espírito Santo descesse sobre eles recebessem poder e fossem como testemunhas de Jesus pregar em todas as regiões até os confins da terra. Nessa hora, um discípulo de Jesus ia chegar lá em Tiro e Sidom, ia ver a filha dela endemoniada, ia libertar a filha dela e ela receberia então o seu milagre. Porque o momento reservado para que ela fosse atendida era em Atos capítulo 1, versículo 8. Não antes, quando Jesus estava na terra. Mas a fé dessa mulher foi tão grande, a fé dessa mulher foi tão forte, a fé dessa mulher foi tão verdadeira, que Jesus, que é o Senhor de todas as coisas, inclusive da história, daquilo que está previsto para acontecer, antecipa a bênção dessa mulher, que estava lá em Atos capítulo 1, versículo 8, traz para hoje e diz o seguinte para ela: mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo conforme queres. Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor da história. E a tua bênção que estava prevista lá para frente vai acontecer hoje. Porque eu vejo no teu coração uma fé diferente. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ela não era para ser, meu irmão, atendida naquele momento. Você consegue entender o poder de uma fé que não desiste? Ela consegue antecipar coisas lá na frente. Não me venha falar aqui de onisciência, não vou entrar nisso. Eu só sei de uma coisa, estava prevista para frente, Jesus trouxe. Amém? E Ele pode fazer isso com você, pode fazer isso comigo. Depende de como nós nos colocamos diante dEle. Jesus vê algo extraordinário nessa mulher. Ele disse, grande é a tua fé. Ele muda o curso da história e antecipa a bênção de amanhã para aquele momento. Aconteceu de igual modo com um centurião. Mateus capítulo 8, verso 10. Que Jesus, ele chega para Jesus e diz, olha, meu servo está paralítico, sofrendo muito. Jesus diz, até vou curar ele. E aí o centurião olha para Jesus e diz, não, senhor, eu não sou digno nem de que o senhor entre na minha casa. Mas eu sou homem de autoridade. Eu sei o que é autoridade. Esse homem reconhece, irmãos, uma das principais verdades do mundo espiritual, que o mundo espiritual, ele se molda debaixo de autoridade. Ele olha para Jesus e diz, olha, eu sei o que é autoridade, porque eu tenho soldados, eu mando para o soldado vai, ele vai. Eu mando para o soldado vem, ele vem. Eu mando o servo acontecer isso e ele faz. E eu sei que uma palavra tua é suficiente para que meu servo seja curado. Jesus disse assim, olha, nem Israel se viu uma fé como essa. Jesus então diz, vai e faça-se contigo, conforme a tua palavra. E desde aquele momento, o servo do centurião ficou curado. Por quê? Porque Jesus pode todas as coisas, amém? Jesus tem autoridade para movimentar todo o mundo espiritual e antecipar as coisas previstas para o futuro, de modo que aconteçam hoje. Isaías capítulo 43, verso 13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Não existe lei, não existe regra, não existe verdade que seja suficiente para obrigar Jesus a impedir Jesus de fazer alguma coisa, porque Ele é a própria verdade. A verdade é uma pessoa. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade tem nome. O nome da verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a própria verdade. E não existe nada nessa terra que seja suficiente para impedir uma ordem de Jesus. Salmos, capítulo 90, verso 2 diz, antes que os montes nascessem,
ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39 diz: vede agora que eu sou, e não há outro além de mim. Eu mato e eu dou a vida, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Você sabe por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus mudo, o nosso Deus não é um Deus surdo, o nosso Deus não é um Deus cego, o nosso Deus é o Deus vivo, Ele é o Deus poderoso, que escuta, que fala, que age, que se movimenta e que dá uma palavra em meu e em seu favor, porque Ele é Deus de misericórdia, porque Ele é Deus que se compadece quando nós choramos, Ele é Deus que se compadece quando nós clamamos, Ele sabe que nós somos limitados, Ele sente a dor que nós sentimos diante dEle. A palavra do Senhor diz em Salmos capítulo 50, que no dia da angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu e me livrou. A nossa fé, queridos, precisa ser ativada, amém? Porque a fé movimenta o mundo espiritual. A fé antecipa a bênção de amanhã para hoje. E não é heresia o que nos diz a palavra. A palavra nos ensina que a verdadeira fé é capaz de movimentar o mundo espiritual. A verdadeira fé é capaz de fazer coisas extraordinárias. A verdadeira fé é capaz de gerar milagre. A verdadeira fé remove montanhas. A verdadeira fé aplaca a perseguição. A verdadeira fé faz com que os humilhados sejam exaltados. A verdadeira fé faz que o Senhor te honre por onde você vá, porque você não se recusa a proclamar o nome dEle, porque você não se recusa a acreditar que Ele é Deus, porque você continua colocando diante dEle a sua oração, a sua petição, o seu clamor. Por quê? Porque quando nós nos dirigimos para Jesus, da forma correta, nesse momento se inicia o nosso milagre. E mesmo quando Ele ficar calado, nós devemos continuar clamando. E mesmo quando Ele disser não, nós devemos adorá-lo. Por quê? Porque a verdadeira fé comove o coração de Deus. Aleluia. Não desista no silêncio de Deus. Se Ele não te der o que você pede, adore-o. Se não pela bênção, mas pelo que Ele é. Uma vez o pastor Wesley me fez uma pergunta, que eu fiquei intrigado. Ele gosta de fazer pergunta intrigante. Ele gosta, tem um negocinho de umas perguntas difíceis de responder. E ele me perguntou assim: meu filho, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se Deus dissesse para você que ia te mandar para o inferno, você continuaria adorando a Ele? Olha que pergunta. Fiquei calado, sem saber o que responder. Aí ele me deu uma canja. Ele diz assim: se adora a Deus pelo que Ele é, ou pelo que Ele pode te dar. Porque muitas vezes nós adoramos a Deus querendo algo dEle. E eu quero dizer para você, querido, que as bênçãos de Deus são uma consequência natural de uma vida com Ele. Mais importante do que um milagre é a presença dEle. Mais importante do que o resultado é o caminhar com Ele. Amém? Porque o processo de andar segurando na mão dEle é um processo de alegria em meio à dor. Por isso que a palavra de Deus diz que o Evangelho é loucura para os que estão de fora. Mas as pessoas não conseguem entender como é que nós conseguimos ser alegres, mesmo diante de tanta dificuldade. Por quê? Porque a nossa alegria vem da certeza absoluta e inabalável de que o Espírito de Deus testifica dentro do nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E quando o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, nós nos alegramos na certeza de que moraremos com Ele na eternidade. E mais do que nos alegrarmos pela certeza da eternidade, nós ansiamos pela eternidade. E mais do que ansiar pela eternidade, nós pedimos que Ele volte logo. E nós dizemos: Maranata, Senhor Jesus, vem buscar a Tua igreja. Porque mais importante do que essa terra, mais importante do que as coisas desse mundo, é estar contigo durante toda a eternidade. Imagina você sentado à mesa do Senhor.
poder dar um abraço, olhando nos olhos de Jesus Cristo, e dizer para Ele assim: Senhor, muito obrigado por não ter desistido de mim, obrigado porque eu era teu inimigo, obrigado porque eu te rejeitava, obrigado porque eu amava mais o pecado do que a Ti, obrigado porque eu queria mais os meus prazeres do que o Senhor, por isso eu não queria saber de Ti, porque eu não queria abrir mão daquilo que eu gostava, que a minha carne gostava de fazer, eu não queria abrir mão, por isso eu não me entregava nas Tuas mãos, mas o Senhor não desistiu de mim, o Senhor me arrancou da lama do pecado, que eu estava enfiado numa areia movediça, que eu não conseguia sair pelas minhas próprias forças, o Senhor segura na minha mão, e me levanta e me tira de lá, e quando o Senhor me tira daquela lama podre e fétida, o Senhor me lava com Teu sangue, me lava com a água da Tua palavra, me coloca sobre mim as vestes que estava tudo arrebentada, o Senhor coloca sobre mim vestes brancas, limpas e resplandecentes. Olha para mim e diz: filho, você vai morar comigo na eternidade, e além de morar comigo na eternidade, eu vou te dar uma coroa de glória, e você vai ser reconhecido no céu como um príncipe, como filho de Deus, e você vai poder olhar nos olhos de Jesus e nas suas chagas, e dizer: obrigado por o Senhor não ter desistido de mim, obrigado porque o Senhor me deu vida, obrigado porque o Senhor me deu uma bandeira, obrigado porque o Senhor me deu uma razão de viver, obrigado porque o Senhor me deu uma alegria que não vem desse mundo, obrigado porque mesmo diante das lutas eu clamo o Teu nome e a angústia vai embora, obrigado porque mesmo diante das dores eu tenho esperança, obrigado porque mesmo diante, mesmo de situações em que eu não vejo saída, os olhos da fé me dizem que o Senhor está cuidando de mim, obrigado por ser o meu Deus, obrigado por ser o meu Senhor, obrigado por ser o meu Pai, obrigado por me resgatar, obrigado por me amar, obrigado por me dar uma igreja, obrigado por me dar irmãos, obrigado por me dar um pastor, obrigado por me dar uma família, obrigado por me dar um casamento, obrigado por me dar filhos, obrigado por me dar um emprego, obrigado por me dar saúde, obrigado por ser o meu Deus, obrigado porque sem Ti a minha vida não tem razão de ser, obrigado porque eu só sou o que sou, porque o Senhor me amou primeiro, obrigado porque o que arde dentro de mim é a vontade de estar diante de Ti, obrigado porque me ajoelho diante do Senhor e digo: Senhor Jesus, o Senhor é tudo para mim, obrigado porque o meu coração se derrama na Tua presença e diz: ó Pai, obrigado por me amar sem que eu merecesse, obrigado por estar comigo, obrigado por não me abandonar, obrigado porque eu não merecia, obrigado porque eu sou Teu servo, obrigado porque minha vida é Tua, obrigado porque sem Ti eu não quero viver. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, irmãos, como é bom ter esse Deus, como é bom ter esse Deus. Adore-o, amém? Todas as suas forças. Fala para Ele com o teu coração rasgado e diz que o ama. Há quanto tempo você não olha para Ele e diz assim: papai, eu te amo, eu preciso de Ti. Como o Senhor é bom, como é bom estar na Tua presença, a presença do Teu Espírito. Irmãos, não existe prazer maior nesta terra do que estar na presença do Espírito de Deus. Se você que está assistindo ou que está aqui nunca experimentou, eu posso te dizer que não há prazer melhor e maior nesta terra do que estar na presença do Espírito Santo de Deus. Eu queria pedir para o ministério de louvor subir, e nós possamos cantar um louvor e adorar esse Deus que é bom, esse Deus que é vivo, esse Deus que está vivo, amém? O nosso Deus ressuscitou, queridos. Se você for no túmulo de Allan Kardec na França, está lá o corpo dele enterrado. Se você for na Índia, lá está enterrado o corpo de Buda, lá está enterrado o corpo de Gandhi. Mas em Jerusalém o túmulo de Jesus está vazio. Amém. Você sabe por quê? Porque Ele ressuscitou. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu agrilhão? O meu rei, o meu Senhor venceu a morte, e nele eu tenho vida, e vida em abundância. Se coloque de pé, por favor. Vamos cantar no louvor, e depois disso nós vamos orar. Só o nome há, o nome de Jesus,
nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Cante para Ele, querido. Abra seu coração. Em seu